Olá pessoal, bom dia, seja bem-vindo ao canal aqui da Vistos e Viagens. Eu sou o Júnior e hoje eu quero falar para você a respeito do visto americano. Desde quando é pedido aos brasileiros o visto americano? Será que em algum momento, os brasileiros foram isentos? Será que em algum momento no futuro nós poderemos ter viagem aos Estados Unidos sem a necessidade de visto? O visto americano vai acabar? Vamos falar um pouquinho sobre isso então se esse assunto interessa para você, continue aqui no vídeo comigo até o finalzinho. No finalzinho tem um pedido especial para fazer para você, tá bom? Então vamos lá para a vinheta. Bom, pessoal, então é o seguinte, visto é uma dor de cabeça para muitos que vão viajar e para muitos que sonham com o sonho americano, não é verdade? Mas há muita conversa também paralela aí nas rodas de conversa sobre o término do visto americano. Será que o visto americano vai acabar? É uma conversa quase que uma lenda urbana, né? É mais ou menos como o consulado aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Antes da Copa do Mundo já estavam com essa conversa de que havia o consulado americano aqui, escolheram lugar, escolheram prédio e tal, e não sei o quê. E lá se foi 2 Copas do Mundo e nada de consulado aqui, pelo contrário, tiraram um suporte que era o CASV, né, o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto aqui em Belo Horizonte, já não existe mais. Então isso dificulta um pouco mais. Mas o que eu quero dizer com isso? Há algum fundo de verdade nessas histórias? Será que realmente há uma possibilidade de acabarem com a exigência do visto americano? Bom, o visto americano, como qualquer visto, ele é uma autorização de entrada no país. É preciso que as pessoas entendam que o visto americano ele não garante a entrada no país, ele autoriza. Mas quem vai garantir ou permitir a entrada dessa pessoa no país é a imigração. Então, lá na imigração, em qualquer país, há uma pequena entrevista sobre as intenções, as condições de viagem, né, de pagamento, de custeamento do período do viajante no país de origem, no país de destino. Então, o visto, por si só, ele não garante a entrada, não só nos Estados Unidos, como em qualquer país. Então, para que serve esse visto? Serve para fazer uma análise prévia da história das pessoas sobre realmente o retorno delas ao país de origem. Então, cada país tem aí as suas exigências, cada país tem o seu trâmite, cada país tem o seu modus operandi de tirar o visto. O visto americano já é bem conhecido, preenchimento de formulário, pagamento de taxa, comparecimento à entrevista consular, aprovação ou negação do visto. Isso aí a gente já sabe. No geral, os vistos são bem parecidos em termos do que é avaliado. É avaliado condição financeira de pagar a viagem, condição financeira de custear as despesas no país de destino e vínculos com o país de origem. Alguns países são mais exigentes do que os outros. O visto americano, embora as pessoas tenham realmente um retrato muito complicado do que é o visto americano, ele não é tão complicado assim. E ele também não é tão, como é que eu vou explicar? Ele não é tão a ferro e fogo. O que eu quero dizer? Você ouve muitas pessoas falando na internet, se você não tiver isso, você não consegue. Se você não tiver aquilo, você não consegue. Se não tiver casa, você não consegue. Se você não ganhar tanto, você não consegue. Aqui na Vistos e Viagens, já tive experiências de pessoas com baixo recurso financeiro, né? Sem alguns daqueles que as pessoas colocam como sendo requisitos imprescindíveis para as pessoas conseguirem o visto. E mesmo assim elas conseguiram, porque saíram bem na entrevista, porque passaram confiança e porque tinham ali outros suportes, né? Então, enfim, mas eu não vou falar dessa questão do visto americano como a entrevista, não. Você vai ter outros vídeos aqui no canal, tem uma playlist aí só sobre visto americano, você pode dar uma olhada lá, tá bom? Mas a questão do visto americano. O visto americano, ele é pedido, né, aos brasileiros desde 1961. Então, a exigência do visto americano veio desde 1961. Houve um período em que o visto voltou a ser isento, né? O brasileiro voltou a ser isento. Foi entre 1988 e 1995, por aí. Por volta de 1985, 87, voltou a exigência do visto americano. Eles criaram um programa na época, chamava Visa Waiver Program, então que isentava os brasileiros de visto. Então, porque já houve períodos na história, né, do Brasil em relação ao visto americano em que o brasileiro foi isento,
há uma esperança de que em algum momento o Brasil seja isento de entrevista consular, né, isento de visto, dessa saga que é o visto americano. Há sim essa possibilidade, né? Não é impossível, mas existem muitas coisas envolvidas, eu vou falar já já para você. Bom, porque não é tão simples assim. Há questões políticas envolvidas, né? As pessoas às vezes não imaginam que a política do seu país tenha interferência na vida delas, desde questões pequenas até questões mais importantes, como é o sonho de uma viagem. Mas quando você votar, pense também nessas questões. Hoje aqui no Brasil, por exemplo, há muitas pessoas preocupadas com a posse do Donald Trump, né? Lá nos Estados Unidos. E eu tenho dito a alguns clientes que não precisa ter esse medo. No primeiro governo Trump não alterou em nada a questão dos vistos. Não foi mais difícil porque era o Trump. Então havia ainda há essa ilusão. Assim como havia a ilusão de que no governo de John Biden, né, pela posição política dele, as pessoas acreditaram que ia ficar mais fácil. E não ficou mais fácil. Na verdade, continua a mesma coisa. O que as pessoas precisam entender é qual é a visão de Donald Trump. Ele quer restringir a imigração ilegal. Então, quem está tirando o visto não está querendo imigrar ilegalmente, certo? Então, isso é uma questão. A outra questão não é simplesmente o país de origem, né? Ou seja, no caso, os Estados Unidos. Não é uma questão apenas política de lá, é uma questão política daqui. Então, já falo rasgado aí, quem gosta ou quem não gosta do governo atual. Com esse governo aqui, meu filho, esquece. Esquece qualquer chance do brasileiro ser isento de entrevista. Tá? Porque o número de pessoas que saem do país pela situação econômica do Brasil só aumenta. Né? Essa visão de que o país aqui, tendo um governo de esquerda, e lá nos Estados Unidos também tinha um governo de esquerda, e isso ia ajudar, não ajudou em nada. E agora vai entrar um de direita lá com um de esquerda aqui. Agora é que não vai mesmo. Questão de isenção de entrevista, isenção de visto, esquece. Eu posso estar errado? Claro que posso. Todo mundo erra, apenas conjectura, apenas opinião, né? Mas é opinião embasada naquilo que foi construído em termos políticos entre o nosso país e os Estados Unidos até hoje. Então, acho muito difícil que haja uma isenção de entrevista enquanto houver um governo de esquerda aqui. E se houver um governo de direita? A possibilidade aumenta, mas também não é garantia nenhuma, porque já houve um governo de direita com um governo de direita lá. Então, a questão de impacto governamental, né, de cada país influencia nas políticas exteriores e política de reciprocidade e tudo mais. Então, assim, existe a possibilidade de acabar com o visto, com a exigência do visto americano? Existe, porque já aconteceu. Mas na atual conjuntura do Brasil, na atual conjuntura dos Estados Unidos, eu acho difícil isso acontecer. Então, prepare o bolso para pagar uma taxa consular por volta de R$ 1.080, R$ 1.100 por pessoa, e é melhor você tirar o visto do que ficar esperando essas questões aí, tá bom? Outra coisa que nós temos que levar em conta, a taxa americana, ela já foi, em algum momento, por família, hoje ela é por pessoa, né? Antigamente você poderia pagar uma taxa e ela valia para 5 pessoas da mesma família, se não me engano. Hoje é uma taxa por pessoa, então se você vai tirar o visto, o bebezinho já veio ao mundo pagando taxa. Então, a questão financeira aí, importante, as pessoas acham assim, a questão financeira para os Estados Unidos não é nada. É sim, porque mantém a estrutura deles, uma taxa de R$ 1.000 não é pouca coisa, o número de atendimentos de visto que são realizados toda semana, você tem ideia de quantas pessoas passam pelos consulados todas as semanas? É um número exorbitante. Imagina aquela pessoa pagando R$ 1.000 de taxa. A questão ela influencia, sim. Aqui em Belo Horizonte, para você ter uma ideia, não houve uma justificativa do porquê do fechamento do caso. Mas com certeza não é por questão de finanças. O número de funcionários, a estrutura lá era tranquilamente suportada pelo valor das taxas que eram cobradas aqui também, né? E o pessoal fazer a aplicação aqui, tá bom? Então é isso. Há possibilidade do visto acabar? Sempre há possibilidade. É difícil? É difícil. Você deve esperar? Não deve esperar.
Bom, então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final desse vídeo. Falamos um pouquinho sobre a história do visto americano, desde quando ele é pedido, se houve um período de isenção. Ele vai acabar? Pode ser, um dia, mas não hoje. Não esse ano, não em 2025, acredito. Tomara que esteja errado e venha boas notícias para todos os brasileiros. Apesar de que o meu trabalho é ajudar você a tirar o visto, então, se acabar o visto, vai ter que fazer outras coisas, né? Mas, pessoal, quero agradecer porque você ficou nesse vídeo até agora, mas agora um pedido especial, hein? Olha só, o número de pessoas que assistem os vídeos e que acompanham o nosso canal é muito grande, porém, o número de pessoas inscritas ainda é muito baixo. Então, eu peço a você essa gentileza. Apenas clique aí no botão de inscrição, não custa nada, 0800, é de graça. Clique aí no botão de inscrição, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo. Se você conhece alguém que quer saber um pouco mais sobre visto americano, sobre viagens, siga a Vistos e Viagens também no Instagram, ok? E dá aí a sua curtida, deixe seu comentário. Você em algum momento já ficou esperando uma notícia de que o visto americano ia acabar para você decidir a sua vida? Ou não? Você tem esperança de que o visto americano um dia acabe, né? Que seja a exigência do visto americano acabe? Coloque aí nos comentários para mim, vamos conversar sobre isso, tá bom? Então, um grande abraço, uma ótima semana para você e família, e vamos viajar. Aqui na Vistos e Viagens, nós facilitamos acessos, porque cada viagem é uma nova história.